Apoio Rede Globo. ZYA 285, TV Amapá, Canal 6, Macapá, Amapá, uma emissora da Rede Amazônica. Boa noite, começa agora o debate com os candidatos ao governo do estado do Amapá. A exemplo do debate no primeiro turno, nós teremos 4 blocos, onde os candidatos perguntam entre si sobre temas específicos e temas livres. Os tempos em todos os blocos serão iguais. O candidato que pergunta terá 30 segundos para formular a pergunta, o candidato que responde terá 2 minutos para a resposta, quem perguntou tem 1 minuto para a réplica e quem respondeu tem 1 minuto para a tréplica. Ao final do último bloco, os candidatos farão as suas considerações finais. Boa noite, candidata Dalva. Boa noite, candidato Valdez. Boa noite. Eu pediria aos senhores, eu pediria ao senhor e à senhora que fossem claros nas suas perguntas, nas suas respostas, para que as pessoas em casa possam entender bem o programa de cada um. E eu pediria também que não fossem citadas pessoas que não estão presentes, pois seria uma deselegância, elas não estão aqui para se defender. Então nós vamos sortear o primeiro candidato que vai abrir o debate com um tema específico. Fiquei meio longe. Candidata Dalva Oliveira, a senhora vai fazer a primeira pergunta. Dalva Figueiredo. Desculpa. A primeira pergunta com o tema segurança. Segurança. Boa noite, telespectadores. Boa noite, Luiz Margarido. Eu gostaria de saber, Valdez, qual a sua proposta para incluir os jovens no combate à violência. Bem, a nossa preocupação principal com o jovem é poder proporcionar à juventude do nosso estado oportunidade de educação, oportunidade de lazer, oportunidade de esporte, de entretenimento e principalmente de emprego. Então nós temos a proposta de incluir o jovem no mercado de trabalho, com 2 ideias básicas. Uma, o estágio social. O jovem vai ter a oportunidade de estagiar em todos os órgãos do governo e receber uma habilitação como experiente naquela área do conhecimento. E a outra, do bônus emprego. Cada empresa que se cadastrar neste programa terá a oportunidade de receber um benefício do Estado a cada emprego gerado a um jovem que não teve oportunidade. Mas isso é apenas na questão do mercado de trabalho. O jovem precisa ter outras oportunidades de trabalhar a cultura, de trabalhar o lazer, de trabalhar, sobretudo, o entretenimento, envolvendo-se na comunidade escolar e na comunidade mesmo que ele convive, que nas ruas, nos bairros, nas praças que ele convive, de maneira a contribuir cada vez mais com a segurança do nosso Estado. Eu acredito muito no jovem, eu comecei minha vida muito jovem como profissional e como político, e o que o jovem precisa é de uma oportunidade. Se ele tiver uma oportunidade, ele contribui com toda a sociedade em todos os aspectos. Candidata Dalva, sua réplica. Nós estamos percebendo que o candidato Valdez Góes não clareia suas propostas, não diz especificamente como vai incluir a juventude na escola, como vai especificamente incluir a juventude na universidade. Nós entendemos que o jovem precisa estar na escola, o jovem precisa estar na universidade. Acima de tudo, nós temos que garantir que a nossa juventude de 14 a 18 anos possam, de fato, estar na educação profissional. E para isso, nós vamos ampliar a Bolsa Trabalho, a Bolsa Universitária, para que ele consiga concluir a universidade e concluir a educação profissional. Mas nós vamos instituir o passe livre nas escolas, fazendo parceria com a prefeitura, com as prefeituras de Macapá, Laranjal do Jari e Santana inicialmente, para que a nossa juventude não abandone a escola e para que as crianças, para que os alunos de baixa renda possam ir à escola. Me parece que a candidata não entendeu a minha resposta, mas você que está em casa, você jovem, que sabe da minha luta com você, desde quando nós assumimos o primeiro mandato na Assembleia Legislativa, é inteligente o suficiente para ter compreendido a minha mensagem. Então, quero apenas reforçar que não adianta só discurso. Por exemplo, aumentar a Bolsa Família Cidadã. O mesmo governo, o governo da professora Dalva, diminuiu os recursos do programa Bolsa Família Cidadã em 4 milhões de reais ultimamente. Então, não adianta só fazer discurso. Eu realmente vou aumentar o programa da Bolsa Família Cidadã
E vamos mais, nós vamos trabalhar a questão da juventude, trabalhando ela desde a pré-escola, trabalhando desde a criança, porque nós pretendemos também instalar creches no estado do Amapá, em todos os bairros, se nós pudermos, e inclusive nas cidades também do interior do estado. Bom, pode ser que eu me engane, mas o tema era segurança. Bom, candidato Valdez, 30 segundos para uma pergunta sobre educação. Eu gostaria de perguntar à candidata Dalva qual é a ideia dela em relação ao programa de creche que eu defendo para o estado do Amapá. A educação, ela tem que ser articulada com os municípios. Os municípios precisam ter na cidade, atender as populações, atender as comunidades. E para isso, eu vou fazer convênio com as prefeituras, para que eles criem o caixa escolar e, a partir daí, nós possamos ampliar a educação infantil e fazer convênios para criar as creches. E, com isso, eles poderem ter os recursos necessários para atender as crianças que não têm onde ficar e seus pais têm que trabalhar. Mas, para fazer isso, é preciso de recurso. E eu tenho certeza que o candidato Valdez Góes sabe que para isso vai ser preciso diminuir o orçamento da Assembleia. Orçamento da Assembleia que nós não conseguimos diminuir porque a sua bancada, candidato, do partido que você é presidente, votou por um orçamento que levou do Executivo 30 milhões de reais. 30 milhões de reais que poderia garantir o estágio social, que nós já apresentamos, que poderia ampliar a Bolsa Família Cidadã e que nós tivemos que adaptar para poder garantir que as mães este ano recebessem o programa, recebessem os recursos do programa Família Cidadã. Portanto, tem que ser uma política articulada, integrada com as prefeituras, para que não só as creches, mas que através do caixa escolar e de outro instrumento de descentralização, como os convênios, possamos fazer os recursos, passar os recursos para as prefeituras. Eu tenho certeza que nós podemos continuar esse projeto com muito mais tranquilidade, porque nós já fizemos as parcerias, nós estamos fazendo as parcerias, coisa que anteriormente quase serve de motivo de impeachment de governador aqui no estado, por conta das parcerias, por conta dos convênios. Mas eu reitero, e não é discurso, é ação. Vou continuar fazendo os convênios com as prefeituras. A candidata Dalva já teve a oportunidade de fazer os convênios para construir as creches nesses meses de governo. Se assim não fez, é porque não representa um interesse maior, um compromisso maior, então, com a questão da pré-escola. Assim como a candidata Dalva já teve a oportunidade, sim, de diminuir o orçamento da Assembleia Legislativa. Então, eu ainda não fui governador. Eu ainda não assumi o governo do Estado. Quando eu assumi o governo do Estado, eu sei exatamente os caminhos que devem ser percorridos para diminuir os recursos e para canalizar os recursos para atividades e ações de governo que possam servir melhor à sociedade. Então, como governadora, ela já teve a oportunidade de fazer isso. Se não fez, então realmente porque não teve a capacidade de diálogo, de conversação, de convencimento. E aí, por isso que eu peço o seu voto de confiança para a gente mostrar que nós estamos preparados para fazer isso. Unir o Amapá em torno do desenvolvimento, com justiça social e servir a você. Candidata Dalva, 1 minuto para a sua tréplica. Experiência precisa demonstrar, competência é preciso demonstrar. Em 4 meses de governo, com certeza não é possível colocar creche em todos os lugares. Mas é possível fazer os convênios. Mas só que para isso faltou recurso. Porque não foi governador, então não pode contribuir? Porque não governou, então não pode? Como que não coordena a bancada do seu partido se ela era maior na Assembleia? Como se os deputados que o apoiam na Assembleia votaram por um orçamento que levou 30 milhões da população? Imagine quantas creches, quantos postos de saúde, quantos médicos que nós poderíamos ter contratado se nós tivéssemos tido o PSB e o PT, o apoio do PDT para reduzir. Não é falta de experiência nem de articulação política, é que existem na Assembleia um número de deputados Dalva, que lhe apoiam e que não segundos. Pensam na população. Candidata Dalva, 30 segundos para uma pergunta sobre saúde e saneamento.
Eu gostaria de perguntar ao nosso adversário, Valdez Góes, o que ele pensa a respeito da contratação de médicos cubanos que poderiam ter vindo para o Amapá e não vieram por interferência, por ingerência política, inclusive de parlamentares que o apoiam na Assembleia e no Senado. Olha, eu entendo que essa questão de médico no estado do Amapá já era para estar sido resolvida há muito tempo. Para mim, pode vir para o Amapá médicos cubanos, médicos americanos, médicos alemães, qualquer médico. O importante é que resolva o problema da falta de médico no estado do Amapá. Nós nunca nos colocamos contra isso. O que nós soubemos e tivemos informação é que os médicos não estavam habilitados para atuar na medicina. E isso aí não foi eu que disse, foi o teste, inclusive, que foram feitos com eles, tanto que retornaram. Então, esses cuidados é que precisa ter com a sociedade. Não só o discurso, mas ter com a sociedade. Eu pretendo resolver a falta de médicos no estado do Amapá no primeiro ano de governo. Nós vamos retomar o programa de interiorização de médicos do Ministério da Saúde. E junto com a bancada federal, que se elegeram junto comigo 50% da bancada federal, nós vamos ter condições concretas de articular isso, de entrar em parcerias com as prefeituras de Macapá, de Santana e do interior do estado e garantir com que todos os municípios do estado recebam médicos suficientes para assistir a população. Faremos isso garantindo a contrapartida, que muitas das vezes o município não tem para dar alimentação, para dar a condição de moradia, para dar o transporte para o médico ficar. E aí nós temos essas situações. Tem pacientes que saem de Santana para receber especialista, para ser atendido por especialista em Macapá, e passam, às vezes, 45 dias para ser atendido por um especialista. Isso vai acabar no nosso governo. O médico pode até morar em Macapá, mas ele vai ter que assistir a população lá em Santana. Nós vamos transformar, inclusive, o Hospital de Santana num hospital de especialidades com UTI. Vamos transformar o Hospital de Porto Grande num hospital de especialidade, para que quem venha do municípios mais distantes já consiga receber assistência sem vir concorrer ainda nessa situação desumana que às vezes ocorre em Macapá, e aí vai melhorar o atendimento também em Macapá. Candidata Dalva, 1 minuto para a réplica. É difícil identificar qual é o Valdez que nós temos que confiar. Porque nós temos aqui um candidato que agora diz que é a favor da vinda de médicos de qualquer lugar. No entanto, junto com os parlamentares, desencadeou no Amapá uma grande campanha para que os médicos não pudessem vir. E nós ficamos sem 32 médicos para atender nos municípios. Nós precisamos, e disso vocês têm certeza, porque nós, se não tivéssemos perdido os 30 milhões para os outros poderes, já estávamos ampliando cada vez mais as unidades de tratamento intensivo. Mas o que nós precisamos mesmo agora é posto de saúde funcionando 24 horas. O que nós precisamos é que o posto de saúde funcione. Por isso, eu vou fazer parceria com todos os prefeitos para criar o Caixa Saúde e o posto funcionar 24 horas. Essa será a nossa grande meta para que no seu bairro você possa ser atendida a hora que você precisa. A candidata fala em parceria. O maior exemplo está em Macapá. Ela cortou, bem dizer, em grande parte, a transferência dos recursos assumido pelo governo anterior com a Prefeitura de Macapá para fazer limpeza no seu bairro, para fazer limpeza na sua rua, para fazer coleta de lixo, certo? Para pagar os garis, enfim, para desenvolver todas as atividades com a Prefeitura de Macapá, que poderia ter aumentado o número de empregos que está aí no seu bairro, gente desempregada com certeza, e de repente começa a falar em parceria de novo. Olha, vamos aqui entre a gente prestar bem atenção nisso. Parceria só na época de eleição não funciona. O povo quer parceria os 4 anos de mandato. Tanto que eu vou criar o Fundo de Desenvolvimento Municipal e vou ser parceiro de todos os prefeitos. O prefeito João Henrique é um exemplo de trabalho, sempre trabalhou corretamente os recursos que recebeu do governo do estado e não merecia que recebesse o corte do atual governo dos recursos conveniados com a Prefeitura de Macapá. Agora, candidato Valdez, 30 segundos para uma pergunta sobre o tema energia. Eu gostaria de perguntar à candidata Dalva qual a sua opinião sobre o programa que eu defendo de luz para as pessoas de baixa renda serem garantidas pelo Estado.
A senhora é contra ou a favor? Eu sou a favor que as pessoas de baixa renda tenham energia elétrica, tanto que o Estado já subsidia essa energia, o consumo de energia elétrica. Nós ampliamos a distribuição de energia elétrica na zona rural e na zona urbana. Nós aumentamos o número de pessoas que são atendidas. Passamos de 50 mil para mais 100 mil. Agora nós poderíamos ter feito mais. Se nós não tivéssemos, repito, perdido para a Assembleia, com o apoio da bancada que lhe apoia, do seu partido, 30 milhões para os outros poderes. E tem mais, você fala em parceria, você repete coisas que você não checa. É só chegar na internet e verificar que de abril para cá eu passei mais de 15 milhões em parcerias, de convênios assinados anteriormente e agora. Parcerias e convênios que você e os deputados que lhe apoiam quase caçam o ex-governador acusando de corrupção, acusando de desvio de verba. Portanto, parceria em época de eleição, sim, é sim. Agora, parceria efetiva, nós fizemos nos últimos 7 anos e eu continuo fazendo com o prefeito João Henrique. Tanto que agora mesmo, dia 10, acesse a internet e verifiquem. Agora, claro, que perdendo os 30 milhões, mais a queda do FPE, nós temos que reorganizar, reajustar. Quem administra sabe que é fácil fazer o discurso da parceria na época da eleição, mas sabe que tem que fazer cortes, tem para organizar, para ajustar, para honrar os compromissos, tem que saber planejar e tem que saber programar. E isso nós fizemos, honramos os compromissos, pagamos, inclusive para a prefeitura do prefeito Rildo, que é do PDT, passamos 64 mil para a construção de um posto de saúde. Candidata Valdez, 1 minuto para a sua réplica. Eu gostaria de dizer à candidata e a você que está me ouvindo, que quando eu defendi o programa Luz para Quem Precisa, foi um Deus nos acuda, pois olha, é um direito essencial do cidadão e nós faremos esse programa. E não precisa de muito dinheiro para fazer isso, não. Não precisa de muito dinheiro. E nós faremos esse programa porque ele vai assistir mais de 46 mil famílias no estado do Amapá. Para isso nós vamos fortalecer a SEA, nós vamos abraçar a SEA como uma verdadeira empresa genuinamente do povo do Amapá. Nós vamos valorizar os trabalhadores da SEA, para que eles realmente continuem conduzindo com responsabilidade, né, os programas que a SEA vai ser implementado no nosso governo. Nós vamos garantir com que cada cidadão desse estado que não tenha condições de pagar a sua luz, receba a luz na sua casa e não receba o corte feito por firmas particulares de última hora, causando transtorno sem procurar saber se a pessoa tem pelo menos um emprego ou está muitos meses desempregado. Candidata Dalva, 1 minuto para a réplica. Olha, nós ampliamos o serviço de energia elétrica em todo o estado do Amapá. Nós ampliamos o serviço de energia elétrica na zona rural, na zona urbana, e o governo do estado subsidia, porque o custo com o óleo diesel é muito alto. Quem tem experiência, quem já administra, sabe que para que nós possamos ampliar, nós precisamos de recursos. E os trabalhadores da SEA, eles são valorizados e têm orgulho daquela companhia, porque eles sabem o serviço que a companhia de eletricidade prestou no Laranjal do Jari, no Oiapoque, apesar da luta inconstante para a redução de gastos com os outros poderes e que nós sofremos no dia a dia para poder governar fazendo política pública para você, que precisa de energia elétrica nas escolas, que precisa de energia elétrica na sua casa, que precisa de energia elétrica para poder garantir segurança para seus filhos. Seu tempo. Nós vamos a um breve intervalo comercial e no próximo bloco os candidatos perguntam entre si sobre tema livre. Você compra madeira errada no lugar. Perguntas entre si sobre temas livres. Eu vou apenas sortear o primeiro a perguntar. Candidato Valdez Góes, pode fazer a sua primeira pergunta, 30 segundos. Eu gostaria de perguntar à candidata Dalva sobre um episódio de há 5 anos atrás, o Brasil todo deve se lembrar,
o caso do juiz Nicolau, o Lalau. E qual é a opinião da candidata a respeito da atuação da justiça nesse episódio? Qual a avaliação que ela faz? Como é que a justiça atuou nesse episódio? Se foi positivo, se foi negativo a atuação da justiça? Pergunta capciosa essa. Idêntica ao que está acontecendo hoje no Amapá. Nós, do Partido dos Trabalhadores e nossos aliados, sempre defendemos que as instituições tivessem autonomia e que tivessem condições de investigar, de denunciar. O que não pode é as instituições fazerem uso político das suas competências, acusar sem dar direito da pessoa se defender, acusar de forma mentirosa, enganosa, tentando confundir o eleitorado, usar competência de uma instância, de uma instituição tão nobre para tentar favorecer outras candidaturas. Está muito claro, tem tempo, tem espaço e tem hora. Todos esses momentos que nós vivemos no país foram importantes e se deram dentro de um contexto, não num contexto provocado para beneficiar ou para destruir outras pessoas. Portanto, aquele episódio foi muito bom para o país e há uma distância muito grande em uma instituição que é nobre, que tem que ser independente, e a ação de um procurador que extrapola, que ameaça e que tenta confundir o eleitorado. Um minuto. Eu queria lembrar você que está me assistindo que o Ministério Público enviou para cá o procurador que tratou e prendeu o juiz Lalau, o Nicolau. Então, quando se fala em gastos públicos e, de repente, um juiz, um Ministério Público começa a atuar, então tem essas reações. Eu gostaria de lembrar a candidata Dalva de que hoje existe um processo já em andamento e que reporta-se sobre o gasto indevido de 60 milhões de reais. Ainda há pouco ela se reportava a respeito de dinheiro, que falta dinheiro, mas é o próprio Ministério Público, não sou eu. Eu tenho um respeito muito grande pela candidata, até gosto muito da candidata, mas é a questão do comportamento em relação à gestão da coisa pública. E aí não sou eu, é o Ministério Público, na pessoa do procurador Celso 3, que prendeu o Luiz Lalau, que está atuando no estado do Amapá a respeito dessa forma indevida de aplicação de dinheiro público. Um minuto. Muito obrigada pela sua deferência à minha pessoa, de que você gosta de mim, e você conhece muito bem a minha postura e a minha atuação. A investigar os convênios, os contratos, o dinheiro público, faço questão, exijo, mas contratos que foram assinados ano passado, recursos que foram repassados ano passado, recursos que têm cronograma, deixar para investigar 3 dias antes da eleição, de investigar não, fazer denúncias, porque falta da entrada na ação. Aliás, agora quem faz questão sou eu, que entre com a ação para que a gente possa se defender, porque até agora eu não conheço. E há uma diferença muito grande entre o juiz Lalau e uma mulher honesta, trabalhadora, que assumiu o governo há 4 meses e agora é responsabilizada por um contrato, por gastos com licitações que foram feitas anteriormente. Dalva, seu tempo. A senhora tem 30 segundos. Atenção. O seu tempo já foi. Agora a candidata tem 30 segundos para fazer uma pergunta sobre tema livre, senhor. Eu tenho direito à réplica, à tréplica. Eu quero perguntar ao candidato... Tá certo, senhor. Tá certo. Eu quero fazer lembrar que a minha referência é sobre a atuação do Ministério Público. E olha, só para dar um exemplo, durante um dia, o governo do estado, na pessoa da governadora, remanejou e pagou, certo, 2.400.000 reais antes da eleição no primeiro turno para um escritório de advogados. 2.400.000 reais. Então falta dinheiro para tanta coisa e é isso que o Ministério Público está procurando esclarecer. Então não há discriminação, não há perseguição, há sim a necessidade de esclarecer atitudes como estas. 2.400.000 reais pago
a um escritório de advogados apenas, a um escritório de advogados, que serviria para fazer muita coisa, inclusive muitas creches. Candidato, a sua pergunta. Eu quero perguntar ao candidato Valdez Góes, em qual Valdez a gente deve refletir e analisar suas posições? Porque ele passou 7 anos na oposição, criticando, e agora eu vejo ele falar em parceria, agora eu vejo ele falar em convênios. O que aconteceu com você? Você agora é a favor do PDSA? Olha, eu queria lembrar aos telespectadores uma coisa. O PSB foi parceiro e aliado do PT durante esses 8 anos de governo. Então, teve algo muito forte, onde se quebrou a relação de confiança. Um exemplo é com o prefeito João Henrique de Macapá. Quer dizer, os convênios estavam na ordem de 21 milhões de reais e não foram repassados até agora a metade desses recursos. E o prefeito é um exemplo, sim, de aplicação de dinheiro público, prova aí o trabalho que ele tem feito na cidade de Macapá. Então, é lamentável que se tenha tido essa ruptura. E eu agradeço muito a todos aqueles que votaram no Cláudio, que são do PSB, que fazem opção por uma questão de confiança na minha candidatura, de poder dar prosseguimento às parcerias. Não só com a Prefeitura de Macapá, mas farei essa parceria com a Prefeitura de Santana desde o primeiro dia de governo, como farei com todos os municípios do estado do Amapá, independente de partido político, independente de período eleitoral, independente de cor partidária. Então, na verdade, o que aconteceu nessa relação entre PSB e PT, eu acho que foi um rompimento de confiança. Não existe confiança, não existiu confiança suficiente pelos fatos ocorridos ultimamente para que merecesse com que o PSB, na sua totalidade, fosse apoiar a candidatura da governadora à reeleição. Então, para mim, eu recebo de muito bom grado, agradeço muito, merecer o voto de confiança dessas pessoas que já trabalharam no estado do Amapá e que tem muito a contribuir, sim, com o estado, a exemplo do prefeito João Henrique. É interessante como você muda muito rápido. Você passou 7 anos criticando, os seus aliados na Assembleia passaram denegrindo a imagem do governo, chamando o governo de corrupto, chamando os técnicos, os cargos comissionados de corruptos. E agora, no período eleitoral, você muda, elogia, diz que vai fazer parcerias que você tanto criticou. Agora, eu quero dizer que nem todo mundo tem condições de analisar friamente a capacidade administrativa, porque nunca trabalhou como governador ou como secretário, não tem experiência, não tem conhecimento administrativo, porque se tivesse, não repetiria as denúncias sem provas do procurador, dizendo que se paga de forma indevida as firmas que prestam serviços. Agora, se há alguma coisa a averiguar, eu faço questão. Candidato, Estão abertas as contas para Candidato Valdez, sua tréplica, 1 minuto. Olha, eu insisto mais uma vez em dizer que a parceria que eu defendo há 12 anos. Desde quando elaborei a Constituição do Estado do Amapá, que eu fui autor, junto com o senador Sebastião Rocha, na época deputado, do Fundo de Desenvolvimento Municipal, para que o município receba todo o apoio do Estado. A vida, meus amigos, começa no município. Os problemas estão no município. Então, o Estado tem que atuar, sim, junto com os municípios. E o Fundo de Desenvolvimento Municipal é uma forma de parceria institucionalizada, que nenhum governo, nenhum prefeito, nenhum vereador, nenhum deputado vai poder mexer depois. É dinheiro que vai ser repassado mensalmente às prefeituras para abrir frente de trabalho nos bairros, para poder limpar a cidade, para poder resolver problema de esgoto, para poder resolver problema de meio-fio, de asfaltamento e com isso gerar muito emprego a você que está aí desempregado em casa. Candidato Valdez, 30 segundos para a sua pergunta. Eu pergunto à candidata Dalva que existe uma conta específica do governo do estado onde se deposita mensalmente a cota que vai juntando dinheiro para pagar o 13º salário do servidor. E existia 9 milhões de reais desses recursos e em julho 3 milhões foram adiantados para pagamento da primeira parcela. E os outros 6 milhões desapareceram desta conta. Como a senhora explica isso aos telespectadores? Como você não acompanha a execução orçamentária, tá?
você com certeza não tem a solução e a resposta. Nós temos a arrecadação, nós temos o FPE, que voltou a crescer e que está num limite satisfatório. Por isso, nós equilibramos, cortamos os nossos gastos com custeio, com as secretarias e com a nossa arrecadação agora do mês de novembro, dezembro, nós vamos pagar o 13º, pagar o salário. Fique tranquilo, porque eu tenho experiência, conheço a administração, tenho uma equipe técnica que vai garantir os gastos. E você está apenas repetindo o que o nosso adversário no primeiro turno colocou. Bem se vê que você não tem as posições firmes. Ora você repete as posições do procurador com acusações que ele está colocando na mídia para lhe favorecer. Ora você repete uma proposta do nosso governo, que são as parcerias, os convênios feitos com todos os prefeitos, inclusive com as prefeituras que você tem, que o seu partido tem nos municípios, com o prefeito João Henrique. É só olhar na internet dia 10 que vai ver tudo liberado. Agora, nós queremos aqui falar com você para como nós vamos governar o Amapá. Nós vamos governar com orçamento participativo, nós vamos ampliar o crédito popular no Banco do Povo, criar o Fundo de Desenvolvimento Econômico e Solidário, construir 4.000 casas populares para que a gente possa gerar emprego, melhorar a renda do trabalhador, implantar o posto 24 horas, para que você possa atender melhor a sua família. É isso que eu vim fazer aqui, falar de como eu quero continuar governando o Amapá, junto com o Lula, o programa Moradia do Lula, o programa Nossa Casa aqui, o programa de combate à pobreza, nosso programa de combate à pobreza com o Banco do Povo. Tempo. Candidata não disse o que fez dos 6 milhões de reais do 13º salário. É bom lembrar que neste período se retirou da conta do 13º salário 6 milhões de reais, se retirou da Secretaria de Transporte 12 milhões e 400 mil reais para pagar um escritório de advogado e se retirou do programa Bolsa Família Cidadã 4 milhões de reais. Então, olha só se retira dos programas e não se esclarece. Pela primeira vez no estado do Amapá, foi retirado dinheiro que era destinado a pagar 13º salário ao servidor. Pela primeira vez. E este ano o Amapá tem uma previsão de ter arrecadado, no mínimo, em torno de 100 milhões a mais do que arrecadou no ano passado em relação ao total da receita do estado. Então não existia necessidade. Isso é realmente um desajuste nas contas públicas e não adianta falar em experiência, porque experiências negativas, elas são perigosas para o futuro do estado do Amapá. Então vamos falar com segurança de que as contas públicas do estado estão desajustadas. Candidata, dá um minuto. As contas públicas do estado estão perfeitamente ajustadas. É lamentável que o meu adversário tenha vindo para cá só para me acusar. As contas estão em ordem, o salário está em dia, os convênios estão sendo liberados. Ora eu sou acusada de passar recurso pelo procurador, ora eu sou acusada de não passar recurso pelo candidato. Ora ele repete as palavras do procurador, tem que se definir. O que eu quero é continuar fazendo as parcerias, ampliar a Bolsa Escola. Bolsa Escola de R$100 vai passar para R$200. O que eu quero é ampliar o estágio para nossos alunos, a Bolsa Trabalho. O que eu quero é construir casa popular. Agora, tudo isso seria possível se nós tivéssemos, sim, tido a parceria do PDT lá na Assembleia Legislativa, não a oposição por oposição, mas a postura séria, ética, para que as pessoas tivessem os recursos necessários para a execução das políticas. Candidata, 30 segundos para a última pergunta, a última rodada de pergunta desse bloco. Eu gostaria de perguntar ao candidato Valdez Góes se ele é a favor da redução do orçamento da Assembleia Legislativa. Como ele vai reduzir esse orçamento? Porque a minha proposta é de manter em 34 milhões o orçamento na Assembleia Legislativa. Eu gostaria de saber dele qual é a posição sobre os 30 milhões que nós perdemos agora no orçamento que os seus aliados votaram, aumentando o percentual da Assembleia. Bem, eu não entendi muito bem a pergunta, até porque ficou pela metade, mas dá para responder.
Eu quero dizer que houve uma eleição nova para deputado estadual. A Assembleia foi renovada em mais de 50%. Isso demonstra já que a própria população já demonstrou a sua opinião em respeito do comportamento da Assembleia. E aí, nós que fizemos 8 deputados, temos todas as condições para começar a articular, sim, isso. Eu defendo que os recursos da Assembleia Legislativa sejam revistos. E defendo isso desde 91, que a minha proposta é incluir na Constituição do Estado, para acabar com essa discussão de, periodicamente, todo ano, estar discutindo, fazendo disso um palanque eleitoral permanentemente, essa questão dos percentuais dos poderes. Então, eu defendo e vamos fazer. A questão é que quem já teve oportunidade de fazer e não fez, aí fica jogando a culpa para cima de mim. Olha, a experiência que eu tenho é a experiência que o Lula também tem acumulada neste país, de viver e conviver com trabalhadores rurais, com pescadores, com dona de casa, com jovem, com extrativistas, com taxistas, com servidores públicos. É esta luta que eu tenho, essa experiência. Eu me preparo há mais de 10 anos para governar o Amapá e sei exatamente dos caminhos e da capacidade que nós reunimos junto com o povo de mudar essa realidade. E faremos isso com harmonia, com independência entre os poderes, respeitando a lei de responsabilidade fiscal, respeitando a Constituição do Estado do Amapá e respeitando tudo aquilo que deve ser estabelecido numa relação política que o Amapá precisa reencontrar novamente. Fizemos a metade da bancada federal, então reunimos condições políticas de nos articular, tanto com o governo federal quanto a nível local, para mudar essa realidade orçamentária no Estado do Amapá. Candidata Dalva, 1 minuto. Olha, o discurso é muito bonito, mas o candidato é presidente de um partido que tinha maioria na Assembleia e não fez nada porque não era governador, se omitiu. Então essa é a diferença. Eu sempre estive lá, lutando, defendendo a sua creche, o seu posto de saúde, a sua escola. E eles estavam lá, votando um orçamento que hoje penaliza o nosso povo. Um era vice-presidente da Assembleia, o outro era tesoureiro, enfim. E os funcionários estão aí, há 4 meses sem receber, funcionários, assessores. Então, que experiência é essa? Que compromisso é esse? Eu não. Eu sempre estive, nunca mudei de discurso. Estive sempre do lado da população, defendendo a vinda dos médicos, a ampliação da rede de saúde pública, os postos de saúde, os convênios, as parcerias. Candidato Valdez, Olha, se não tivesse tido mudança, não teria tido uma ruptura tão drástica como houve entre o PSB e o PT. Uma questão de relação de confiança. Então, só isso já serve de exemplo. A outra questão é de que nós faremos um governo voltado a você. Então, nós temos todas as condições, sim, e experiência para tocar esse projeto. Olha, se fosse por falta de dinheiro para fazer a creche, então é preciso discutir tanto o orçamento da Assembleia, quanto o orçamento da residência do governador, quanto o orçamento do gabinete do governador, e esses 2.400.000 reais que foi pago a um advogado. A um advogado. Então, daria para fazer muito trabalho também. Se eu, como governador, pego 2.400.000 reais e aplico em creche, olha como aumenta a minha condição de chegar na Assembleia Legislativa e dizer, olha, eu estou fazendo isso aqui com 2.400.000 reais e não pagando a um advogado. Quero diminuir o orçamento da Assembleia. Então, passa a ter autoridade de governador para fazer isso. Bom, nós vamos a mais um intervalo comercial e na volta voltaremos com os temas específicos novamente. Voltamos com o debate com os candidatos ao governo do estado do Amapá. Nesse bloco, o candidato pergunta para a candidata ou candidata pergunta para candidato sobre temas específicos. Nós vamos sortear quem vai fazer a primeira pergunta. Candidata Dalva Figueiredo. 30 segundos, uma pergunta. Calma. O tema turismo. Valdez, eu gostaria de saber o que você pensa a respeito da criação do Parque Tumucumaque como uma alternativa para o turismo. Eu sou totalmente a favor da criação do Parque de Tumucumaque. Entendo que o Estado deveria ter uma participação mais decisiva, mais próxima, mais presente.
pelo seguinte: de que maneira fica, por exemplo, a gestão? Qual é a participação do Estado nessa gestão? Que custo o Estado vai ter? Qual a contrapartida da União, qual a contrapartida da sociedade mundial para com o Estado do Amapá, para poder aqui gerar mais empregos, mais negócios? Então, nós somos totalmente a favor da criação do Parque de Tumucumaque. Entendemos que é uma oportunidade muito grande para não só vender boa e de forma significativa a imagem do Estado do Amapá, mas de abrir, sim, oportunidades de circular mais recursos, gerar mais emprego para as populações tradicionais e, sobretudo, de receber nas nossas cidades condições também, né, de investimentos para gerar a questão do emprego. A questão principal é esclarecer claramente a participação do Estado. O Estado não pode ficar isolado deste processo. Não pode ser só uma decisão de governo federal. Está criado? Está. Como fazer agora? Qual é o assento que o Estado tem? De que maneira o Estado vai ter o seu poder de voz? Como os técnicos participarão disso? Que contrapartida, em termos de recurso, o governo federal e os governos nacionais, internacionais vão colocar no Estado do Amapá? Então, essas questões precisam estar claras, que o governo do Estado, em todo esse processo, não tornou muito claro para a sociedade amapaense. Candidata. O governo do Estado discutiu com a sociedade, discutiu nos municípios, Serra do Navio, Laranjal do Jari, discutiu praticamente sozinho, porque o senador do seu partido e o seu partido ficaram contra. Eu realmente fico surpresa entre o seu discurso de antes e o seu discurso de agora. É impossível ter confiança nas suas propostas, nas suas ideias, porque você e o seu partido e o seu senador foram contra, fizeram um discurso contrário no Congresso Nacional, no Senado, e nós discutimos, garantimos recurso para a BR, recurso para a Serra do Navio, para o projeto aqui de Macapá a Laranjal do Jari, recurso para o projeto de Macapá a Serra do Navio, para definir o projeto da estrada, recurso para a continuidade do Oiapoque, e garantimos que nós vamos receber os recursos do governo federal através da criação do Instituto Tumucumaque. Candidato Valdez. Eu sempre fui a favor da criação do Parque Tumucumaque. Não adianta envolver nome de senadores, eu poderia até pedir direito de resposta nesse sentido aqui, mas não vou fazer. Sempre fui a favor, você que está me assistindo sabe disso, todas as vezes que me pronunciei no rádio, na televisão, nos jornais, então sempre fui a favor. Inclusive, me causa espécie, quer dizer, eu fico surpreso da candidata falar que buscou recursos para a BR-156. Não faz muito tempo, foram paralisadas as obras na BR-156, foram demitidos mais de 168 trabalhadores e a estrada está estadualizada, é responsabilidade do Estado, independente de ser verba federal, mas a estrada está estadualizada a construção dela. Então foram demitidos mais de 168 trabalhadores porque as obras foram paralisadas. Bom, candidato Valdez, 30 segundos. Pergunta sobre habitação. Eu tenho... Não, acabou, senhora. Acabou. 30 segundos, habitação, candidato. Eu gostaria de perguntar à candidata Dalva que projetos durante esses meses de governo foram feitos para fazer um programa de habitação para o Estado do Amapá, se foram construídas algumas casas populares, se foram feitos alguns lotes urbanizados, que trabalho realmente o governo já fez em relação à habitação no Estado do Amapá? Olha, você sabe que nós, em 4 meses, temos todo um planejamento de ações desenvolvidas. Nós entregamos vários lotes, foi uma programação do governo, uma programação que foi desenvolvida detalhadamente. Temos o assentamento Cajari, lá no Laranjal do Jari, temos os assentamentos que foram distribuídos, todas as áreas, mas nós temos claramente uma proposta para construir 4.000 casas populares. 4.000 casas populares para que as pessoas possam morar com dignidade. E nós criamos a linha de financiamento para financiar material de construção para quem já tem o seu lote, para quem já tem o seu terreno, porque assim nós vamos garantir moradia
emprego para as pessoas. E esse dinheiro nós já garantimos nesse orçamento, esse dinheiro nós já garantimos através de projetos para a Caixa Econômica Federal, para financiar habitação para funcionário público, para empreendedor popular, para trabalhador autônomo, para pessoas que trabalham na rede privada, tanto acessando a linha de financiamento do Banco do Povo, quanto a construção de casas populares, 4.000 casas populares que nós vamos construir por ano. Agora, é claro que eu não faço política eleitoralmente. Eu não poderia começar a iniciar um conjunto habitacional num orçamento que já estava definido. Agora, só sabe isso quem está governando, quem conhece os problemas, quem sabe que a arrecadação caiu, quem sabe que o FPE caiu nesse país e que nós, os estados e municípios, fomos penalizados. A nossa arrecadação do estado continuou equilibrada. Agora, não é possível fazer políticas eleitoralmente. Eu poderia ter distribuído agora os lotes lá do Cajari, mas não fiz porque é Candidato Valdez, 1 minuto. Bem, não fazer política eleitoralmente, me parece que durante muitos meses foram suspensas as relações de parceria com a Prefeitura de Santana e só foi retomado agora, 2, 3 semanas, e você que está me assistindo viu isso na televisão. Há 2 semanas atrás é que foi retomada a parceria com o município de Santana. Então, próximo da eleição, para fazer algum asfaltamento, que é muito pouco para Santana, que Santana merece muito mais. Quero dizer que eu vou criar o Fundo da Habitação e vamos trabalhar também com o programa do FAT. Através do Fundo de Amparo ao Trabalhador, nós vamos sim ter tanto conjuntos habitacionais construídos através de mutirões populares, para cada casa que se construir gera pelo menos um emprego. Então, se nós construirmos no mínimo aí 10.000 casas populares, nós teremos pelo menos gerado no Amapá 10.000 empregos na construção civil. Isto é muito importante, não só garantir habitação, mas garantir geração de emprego. E nós faremos isso com o Fundo da Habitação e com o FAT, Fundo de Amparo ao Trabalhador. Candidata? Olha, a parceria com Santana desde abril. Fizemos a limpeza da cidade, fizemos o asfaltamento, retomamos várias atividades em Santana. E agora, o que nós estamos fazendo é continuando a parceria, onde a Prefeitura de Santana entra e o governo do estado. Tanto que a população está satisfeita. Agora, eu poderia muito bem usar eleitoralmente e distribuir os lotes do Laranjal do Jari, mas eu vou fazer isso após o período eleitoral, com técnica, com critérios, porque eu não faço discurso demagogo. Construir 10.000 casas populares no ano, 4.000 casas custam 32 milhões de reais. Imagine 10.000. Eu estou dizendo 4.000 casas populares por ano. Então, isso é proposta de quem conhece o orçamento, de quem elaborou o orçamento e de quem destinou os recursos e sabe de onde tirar. Do Fundo de Amparo ao Trabalhador, nós teremos que criar combate à pobreza. Seu tempo, candidata, 30 segundos. Uma pergunta com o tema emprego, candidata. Então, eu gostaria que o candidato me dissesse o que ele pensa a respeito desses grandes projetos que vêm, que se instalam no Amapá, que trazem empresas de fora e que contratam pessoas de fora. Como ele vai tratar com essas grandes empresas para que elas gerem os empregos que nós precisamos? Candidato, você entendeu a pergunta? Nós, primeiramente, daremos incentivo e apoio a todos os micro e pequenos que já geram emprego no Amapá. Essa é a nossa prioridade. Esta é a nossa meta. Agora, identificadas as vocações, aquilo que o Amapá pode produzir, que algum empreendedor local, algum micro e pequeno empresário local entenda que não pode fazer investimentos, é legítimo sim ir buscar investidores fora. Olha, eu quero sim que venha para cá gente e diga assim, eu tenho 1 milhão, 2 milhões de reais para investir no estado do Amapá e o estado do Amapá receber com carinho essas pessoas, desde que eles venham para gerar emprego. Agora, garanto uma coisa, será amarrado nesses contratos, nessas relações, que todos os empregos da mão de obra preparada existente no Amapá têm que ser absorvida daqui. Por isso que nós queremos, por exemplo, criar a universidade estadual de maneira que ela traduza a realidade das nossas vocações, que ela possa representar a formação e qualificação de jovens, de estudantes preparados para ingressar nesse mercado de trabalho. Agora mesmo foi aprovado, por exemplo,
a criação da transformação da zona de livre comércio em zona franca, da área de livre comércio em zona franca. Então, algumas modalidades industriais serão instaladas no Amapá e serão bem-vindas. Para isso, nós teremos que qualificar o nosso jovem, preparar as mulheres, preparar os trabalhadores. Este é um trabalho que o Estado tem que estar presente nas escolas, na universidade, com a Unifap, fazendo convênios, até mesmo agilizando a criação da Universidade Estadual, que será uma ação nossa para o primeiro ano de governo. Traduzir realmente essas condições que nós precisamos no Estado do Amapá, preparar nossos jovens para ingressar nesse mercado de trabalho. Então, nós temos que ser a favor de qualquer um que venha ajudar o Estado do Amapá. Como muitos já vieram, trabalhadores de todos os recantos do país, do Maranhão, do Ceará, do Pará, e serão bem-vindos virem para o Amapá. Candidata Dalva. Nós temos que ter clareza que nós temos um programa definido, um programa que quer utilizar de forma sustentável os seus recursos. Portanto, essas empresas que virem se instalar no Amapá têm que estar dentro de um programa de uso sustentável dos nossos recursos, para que a gente possa gerar os empregos, agregar valor e não aconteça como aconteceu com a Icome, que levou todo o nosso minério e hoje está lá. Só ficou o desemprego e nós temos hoje propostas para gerar os empregos. Os empregos que nós precisamos, nós já estamos fazendo. No Banco do Povo, que financia profissional liberal, que financia pescador, que financia professor, que financia os empreendedores populares. Então, nós ainda não vamos fazer. Nós já estamos fazendo. A Universidade Estadual, nós já criamos o grupo de trabalho a partir do IEPA, o Instituto de Pesquisa do Amapá. Eu agradeço a candidata por elogiar a atuação do Banco do Povo, que o Banco do Povo financia os pescadores, os agricultores, os micro e pequenos empreendedores com um projeto de minha autoria. O Fundo de Desenvolvimento que o Banco do Povo administra é um projeto de minha autoria na Assembleia Legislativa. Exatamente há 11 anos atrás, eu já pensava assim, que o micro, pequeno, o agricultor, o lavrador, o pescador, a costureira, o batedor de açaí, enfim, todos vocês que querem ter uma oportunidade, que às vezes não precisa de muito dinheiro, basta entender que com uma oportunidade você pode ir. O jovem empreendedor, eu tenho um programa para o jovem empreendedor, exatamente para ser financiado através do Banco do Povo, sim. E é bom lembrar, o Banco do Povo gerencia um fundo que foi criado por mim na Assembleia Legislativa e eu fico muito feliz do Banco do Povo fazer isso. Candidato Valdez, 30 segundos para a última pergunta deste bloco. Abrindo a última rodada, pergunta sobre agricultura. Eu gostaria de perguntar à professora Dalva, candidata a governadora, o que é que ela pensa em termos de apoio para desenvolver a agricultura no estado do Amapá, no que diz respeito, sobretudo, aqueles produtos que nós importamos quase todos, não temos produção no estado. Olha, primeiro nós temos que definir a vocação da agricultura no Amapá. Se há uma vocação para a agricultura de grande escala, como a soja, então nós vamos ter que definir os investimentos, que não está dentro de um programa da utilização sustentável dos nossos recursos. Nós temos, sim, que investir na agricultura familiar, como o Lula está colocando, e que nós já temos esse projeto. Nós vamos investir para que o produtor rural tenha crédito, tenha incentivo técnico e tenha condições de escoar a sua produção. E com isso, poder colocar os produtos aqui no Amapá. Mas eu penso em ir além. Além de colocar o produto aqui, eu quero fazer um compromisso com os empresários na Câmara Setorial de Comércio que eu vou criar para discutir política para ter a segurança alimentar e poder fazer a aquisição desses produtos isentando os produtos da cesta básica de imposto e, com isso, garantindo a alimentação na sua mesa, na sua casa, alimentação mais barata para que os caixas escolares possam comprar a merenda
que nós precisamos e que as nossas crianças precisam. Então, são políticas integradas, articuladas, que combinam com a educação, combina com o fomento, combina com os investimentos e, acima de tudo, combina com a infraestrutura. Nós precisamos investir nas estradas vicinais. Nós já fizemos, nós precisamos fazer mais. Basta que a gente consiga reduzir o orçamento lá da Assembleia. Basta que nós tenhamos a cumplicidade e a parceria dos prefeitos, coisa que nós fizemos nos últimos anos e que foi muito criticado, o PT e o PSB, porque tinham o Programa de Desenvolvimento Sustentável, coisa que nós encaminhamos junto com o Milhome, junto com o Euri. Sua réplica, Se juntar a parte que pode diminuir do orçamento da Assembleia, com os 2.400.000 reais que foi pago a um escritório de advocacia, aí realmente dá para dar muito mais apoio, sim, à agricultura. Então, nós temos um projeto muito pontual para a questão da agricultura. Primeiro, valorizar a agricultura familiar. Todos esses agricultores que produzem de Oiapoque a Laranjal do Jari terão investimentos, assistência técnica, terão estímulo, terão apoio de fomento, de garantia da comercialização do seu produto, que é muito importante. Às vezes, o agricultor traz 10 sacos de farinha, vende só 5. Ele fica totalmente desestimulado. E o Estado tem que cumprir esse papel de receber, de fazer um sistema de comercialização através de cooperativas para garantir a aquisição desse produto e botar em muitas áreas que a gente precisa para esse produto ser consumido. E aí vamos definir também as vocações desse Estado, através dos polos, nós vamos fazer investimentos com infraestrutura produtiva para produzir aqueles produtos que nós somos competitivos e até hoje não produzimos. Um minuto. Como você repete todas as propostas do meu programa, você deve ter assistido bastante, deve ter lido bastante o nosso programa do estágio social, dos polos de desenvolvimento local. E como você defende a Assembleia, como você insiste em dizer que a Assembleia não precisa reduzir o orçamento fazendo a defesa, e como você repete as insinuações caluniosas do procurador que está se transformando no seu maior cabo eleitoral. Por isso que eu estou estranhando. Agora, nesse momento, véspera da eleição, as acusações do procurador, muito bem articulada, com uma rede montada para desarticular a candidatura do Lula, que o Serra montou muito bem e que você aqui, junto com alguém que usurpa a sua competência, alguém que foge das suas atribuições e quer denegrir a imagem de uma governadora e de um governo sério, competente e experiente. Como você repete as injúrias caluniosas? O nosso tempo acabou. Logo após o intervalo, o último bloco de perguntas e as considerações finais dos candidatos. Nós voltamos já. Voltamos com o último bloco do debate entre os candidatos ao governo do estado do Amapá. Por uma confusão mental, no segundo bloco, o candidato Valdez teve uma resposta a mais, que será compensada nesse bloco para a candidata Dalva. Então, como o tema agora é livre, eu vou sortear quem faz a primeira pergunta do bloco. Candidato Valdez Góes. Tema livre. 30 Eu gostaria segundos. de perguntar à candidata Dalva exatamente as razões que lhe levaram, nesses poucos meses, a criar 162 gerências de projetos. Para que exatamente foram criadas essas gerências de projeto? De que maneira elas estão atuando para servir o povo do Amapá? Olha, as gerências de projetos são legalmente criadas, já existiu anteriormente. Eu criei algumas gerências para dar agilidade às nossas ações. Nós criamos na área da cultura, da educação, do esporte, do lazer. Nós criamos, por exemplo, para combate à gravidez precoce, que é um problema sério. Você tem filho adolescente, sabe como isso mexe com as nossas famílias. Para que nós pudéssemos fazer um trabalho integrado, saúde, educação, a Fundecap, na área da cultura, na área do esporte. Então, nesse sentido. Depois, outras para o museu, para acompanhar o trabalho, a elaboração do projeto de pesquisa, a elaboração de execução
do projeto do Museu do Índio lá do Oiapoque, e são vários outros projetos de integração municipal da política educacional, para que a gente já pudesse começar a definir o projeto de descentralização, de municipalização da educação infantil, da educação de 1ª a 4ª série. Então, são várias áreas que todas têm finalidade, todas têm objetivo para dar agilidade, assim como na cultura. Quer dizer, a cultura é fundamental, então as pessoas, elas estão em todos os lugares, trabalhando com os relatórios. E volto a insistir, pergunta desse tipo é impressionante, porque o objetivo não é ouvir a proposta, o objetivo é tentar desqualificar, é tentar achar que os funcionários públicos se prestam a papéis inadequados, quando não é verdade, está todo mundo trabalhando. E engraçado que anteriormente essas gerências já existiam. E eu tenho certeza que eu fiz a coisa certa e nós estamos trabalhando para melhorar, com certeza, a sua vida. O objetivo da minha pergunta é esclarecer a você que está em casa. Essas 162 gerências de projeto deram a nomeação de cargos de confiança a mais de 800 ou quase 800 cargos de confiança nesses poucos dias de governo. 800 cargos de confiança. E não tem nenhum com um salário menor de que R$1.000. Tudo é salário acima de R$1.000. Então, aí que está indo também muito dinheiro. Dinheiro que poderia estar gerando muitas frentes de trabalho. Quantas pessoas não estão desempregadas e, às vezes, por falta de um salário mínimo, que poderiam estar trabalhando, garantindo o sustento da sua família? São 800 cargos de confiança que foram criados. E está, sim, na denúncia também do Ministério Público, porque, aparentemente, parece que foi criado para fazer campanha política. É essa a citação do Ministério Público. E, olha, o tempo para responder à justiça, a candidata tem. Agora é importante que ela responda claramente agora ao povo, porque a eleição é dia 27, a população tem que ter claro por que criar tantos cargos de confiança. Candidata. Ora, o Ministério Público Federal é uma instituição séria, eu respeito, mas me parece que o procurador e o meu candidato adversário resolveram se juntar para tentar desqualificar o meu governo e a minha candidatura justamente próximo à eleição. 3 dias antes da eleição, ora, poderia ter feito isso em maio, em junho. Nós criamos gerências de projetos para agilizar o serviço, os trabalhos, para que nós pudéssemos definir rapidamente as nossas propostas, assim como o orçamento participativo. Criei as gerências nos municípios para que coordenassem a implantação e elaboração do orçamento participativo, para que você pudesse decidir aonde nós vamos gastar o dinheiro público. E é isso que incomoda, é a sua participação. É um governo que você pode dizer, que você pode definir, que você pode governar junto. E é assim... Candidata Dalva, pergunta para o candidato Valdez. Eu quero perguntar para o Valdez o que ele acha do orçamento participativo. Qual é a sua proposta? Qual a sua avaliação de um governo que implanta o orçamento participativo, que implanta o orçamento participativo com o uso sustentável dos recursos naturais? Olha, eu sou totalmente a favor, sempre defendi o orçamento participativo. Entendo que a amplitude da discussão tem que ser maior. Quer dizer, não é discutir só um pedacinho do dinheiro que o Estado aplica ou gasta. Tem que abrir uma discussão maior, envolver realmente toda a sociedade. Aí discutir o orçamento da Assembleia, discutir o orçamento do gabinete do governador, discutir o orçamento da casa, da residência do governador, discutir o orçamento como um todo. Então, isso é muito importante, envolver mesmo a sociedade num processo de discussão do orçamento. Agora, uma partezinha bem pequena do orçamento, para ser discutido, para fazer disso um palanque eleitoral, aí realmente nós temos que ter cuidado, porque isso não representa, e certamente não representará, o interesse realmente da maioria da população. Certamente você que está me ouvindo, a grande maioria de vocês que estão nos assistindo, não participaram dessa discussão do orçamento participativo. Então, falta uma mobilização muito maior, envolver muito mais as organizações, fazer um chamamento político maior, né? Porque tudo foi organizado também numa pré-campanha. De repente, os objetivos
estavam inseridos nessa pré-campanha, senão daria para fazer um chamamento muito maior de envolvimento suprapartidário, que aí sim é uma grande sacada, uma grande ação para você, de forma suprapartidária, tratar o orçamento, discutir ele de forma ampliada, envolvendo todos os políticos de todo o partido e comprometendo ali nas plenárias já as posições dos deputados estaduais, dos deputados federais, do governador, dos secretários de Estado e da comunidade. Então, sou a favor, mas entendo que tem que fazer uma abertura completa dessa discussão. Olha, nós que já governamos, temos clareza de que é preciso programar, planejar, analisar para poder implantar as políticas públicas. Nós definimos o percentual de investimento e todo o recurso destinado a investimento, você decidiu. Você definiu, você que se organizou, que debateu, que estava na associação, que estava no bairro. Os deputados que quiseram, acompanharam porque foram convidados. Todos foram convidados a participar. Agora, se eu implanto em 4 meses, é eleitoreiro. E aí me acusa o adversário de que eu não construí casas, de que eu não distribuí lotes em 4 meses. Ora, ele tem que se definir. Que tipo de seriedade é que a gente pode esperar de um governo que faz acusações atabalhoadas ou porque houve um procurador que resolveu ajudar politicamente e na época da eleição faz denúncias infundadas. 1 minuto, candidato Valdez. A candidata Dalva está dizendo que você foi convidado a participar e discutir o orçamento, de onde, como aplicar o dinheiro, para onde colocar o dinheiro. Você foi convidado a discutir a aplicação desses R$2.400.000 a ser pago um escritório de advogado? Claro que você não foi consultado sobre isso. Então há um contrassenso, há uma distância muito grande. Vamos discutir o orçamento participativo para ver a população, ouvir da população onde o dinheiro deve ser aplicado. Então por que não foi ouvir a população se ela concordava, né, de se pagar a um único advogado R$2.400.000? Certamente você não iria concordar, porque isso daria para fazer muitas outras coisas no estado do Amapá, resolver problema de remédio, talvez, resolver problema, sim, de limpeza da cidade, junto com o prefeito João Henrique, ou junto com o prefeito Rosemiro Rocha em Santana. Candidata Dalva, 1 minuto da sua compensação. Olha, eu quero pedir desculpa para vocês, mas eu vim aqui para falar do futuro do Amapá. Eu vim aqui para falar da política habitacional, da geração de emprego, da universidade estadual, do passe livre e não ouvir o que o procurador fica denunciando sem provas concretas. Ora, a comunidade foi ouvida e esse contrato, ele foi assinado antes que eu assumisse em abril. É só olhar o Diário Oficial. Olhem o Diário Oficial, o contrato, a cláusula de sucesso, o termo aditivo. Não foi assinado agora. Eu apenas honrei todos os pagamentos que estavam ali, tanto para as prefeituras quanto para empresas que prestam serviços. Quanto à denúncia, está aberta para investigação. Eu sou a primeira a exigir, se há alguma ilegalidade, que se apure, mas eu vim aqui para falar do nosso futuro, dos nossos sonhos e das nossas suas esperanças. perguntas. Eu quero voltar novamente à questão das parcerias. Eu gostaria de dizer que entendo que é fundamental para que uma comunidade avance a participação do Estado junto com o município. Então eu queria saber da candidata Dalva, realmente que recursos até hoje foram destinados, de acordo com os convênios estabelecidos, para Santana, para Macapá, e se houveram alguns problemas no repasse desses recursos. Candidata. Nós recebemos o governo com vários convênios assinados. O que nos foi possível durante a parte legal, nós fizemos os convênios. Só agora, nesses últimos meses, nós fizemos o repasse de em torno de 15 milhões. Mas anteriormente, tá, para a Prefeitura de Macapá, já havia sido passado pelo ex-governador recursos de convênios. Já havia sido suplementado para os outros órgãos. Como nós tivemos a queda do FPE, como nós tivemos, perdemos na Justiça o orçamento para a Assembleia, nós tivemos que redefinir. Então, portanto, só agora para a Prefeitura Municipal de Macapá
de abril até agora, nós passamos 7 milhões com toda a crise. Isso mostra a nossa competência em administrar, principalmente na crise. Por isso que nós não fazemos proposta mirabolante, fantasiosa. Nós fazemos proposta séria, equilibrada, coerente. Portanto, nós passamos todos os convênios, nós estamos passando aquilo que não foi possível e que os prefeitos não priorizaram, nós não passamos. Passamos as prioridades, como coleta de lixo, limpeza da cidade, a parte do trânsito, e, enfim, todos os convênios que foram definidos como prioridade, nós passamos. Nós sabemos que até as informações oficiais para Santana só foram repassados R$116 mil. Então, isso é muito pouco para o município de Santana, que está lá com problemas sérios nas ruas, nos bairros, na comunidade de um modo geral. Santana, gente, não tem nem 1% da cidade saneada. O saneamento feito em Santana foi na década de 50, na ICOME, lá na Vila Amazonas. Então, é importante que a gente pontue isso. A parceria não pode ser só na época de eleição. E mesmo Macapá, o prefeito João Henrique vem fazendo, sim, uma excelente gestão na aplicação dos recursos que ele recebeu do governo do Estado. Mas os convênios estavam na ordem de R$21 milhões e houve atraso, e muito atraso no repasse desses recursos. Hoje, aí a própria governadora está dizendo, só passou 7 milhões. Então, isso significa que este rompimento é prejudicial, não é ao prefeito, não é aos servidores da prefeitura, é a comunidade de Macapá como um todo. Um minuto. Olha, eu vou pedir licença novamente a vocês, porque são só acusações, não tem perguntas para expor as propostas. O que eu estou dizendo é que Santana sabe, desde que eu assumi, que nós investimos lá, passamos recursos através da administração direta, por uma conversa e por um compromisso assumido em abril, quando eu assumi e fui até o prefeito Rosimiro Rocha. E também Macapá sabe, é público para todos, por isso que uma hora me acusa de não passar, outra hora que eu estou sendo investigada por passar recurso para as prefeituras e por cumprir os convênios. Eu quero dizer a vocês que foram 7 milhões que nós passamos de abril até agora e que nós passamos para todas as outras prefeituras. Então, se nós não tivéssemos perdido para a Assembleia Legislativa todo esse volume de dinheiro, tá? Porque os deputados que o apoiam votaram, né, nesse orçamento, nós com certeza passaríamos. Candidata Dalva, 30 segundos, sua pergunta ao candidato Valdez. Eu quero perguntar ao candidato Valdez Góes como ele vai encontrar o recurso para a Faculdade Estadual de Medicina. Quanto tempo ele vai implantar essa universidade e como ele vai fazer com que a universidade funcione o mais rápido possível? Olha, isso é muito simples, não é assim tão difícil encontrar os recursos. Primeiro porque nós temos uma nova composição da Assembleia Legislativa. Eleito governador do estado do Amapá, nós vamos já ainda este ano discutir o orçamento, que vai ser vigorar para o ano que vem. Discutir e já procurar adequar no orçamento do estado recursos para iniciar a implantação da universidade estadual. Eu espero encontrar já no futuro governo algo iniciado pelo governo atual. Esse é o meu desejo, que já tenha algum projeto sendo iniciado, alguma equipe montada, fazendo estudo, porque se não tiver, ela será montada dia 1º de janeiro de 2003. Eu desejo isso porque é um desejo da juventude do nosso estado, é um desejo de você que quer ter acesso a um curso superior e não consegue, porque o número de vagas é restrito na Universidade Federal e as universidades particulares, nem todos conseguem pagar uma mensalidade, sobretudo os filhos de pessoas de baixa renda e carentes. Então nós vamos sim trabalhar. A instalação é gradativa. A Universidade Federal do Amapá, ela começou como um núcleo universitário da Universidade Federal de Belém do Pará. E hoje está aí sendo formada, sendo cada vez mais crescida a partir da contribuição das pessoas que fazem a Universidade Federal do Amapá. Então é assim que nós temos que iniciar. Não queremos iniciar uma universidade estadual já gigantesca, grande, não. Nós queremos iniciar dentro das nossas condições, mas dar esse pontapé inicial. Com um curso, com 2, com 3, não importa.
funcionando num primeiro momento em algum órgão do Estado, podendo aproveitar, não importa. Temos que definir uma área e pensar a universidade 50 anos à frente, onde a gente possa ter todas as condições de instalação da universidade. Mas ela pode se iniciar o ano que vem e nós vamos fazer isso. Pode acreditar. Candidata Dalva. O candidato fala de propostas e não responde. Eu perguntei, não sobre a universidade estadual, que nós já criamos o grupo de trabalho e vai ser a partir do IEPA. Eu perguntei sobre a Faculdade Estadual de Medicina, que ele disse que vai criar. Eu perguntei quanto vai custar o projeto, eu perguntei quanto tempo vai levar e onde vai encontrar os especialistas. Eu sou a favor e mesmo que leve muito tempo, nós temos que trabalhar para isso. Mas eu quero aqui pontuar a prioridade no sentido de fazer os investimentos para resolver os problemas já. Nós temos, sim, que garantir a criação da Faculdade Estadual de Medicina, mas isso leva muito tempo. O que nós precisamos agora é priorizar, por exemplo, o posto de saúde 24 horas. Por exemplo, criar o Caixa Saúde, ampliar o funcionamento, colocando médico, colocando serventes. Seu tempo, candidato. Nós estamos com o projeto da Faculdade de Medicina pronto. Temos conversado muito com os técnicos da Universidade Federal do Amapá, temos conversado também com o doutor Papaléu, com o meu vice, que é médico, com o deputado Benedito, que é médico, e nós vamos sim, nos 2 primeiros anos de governo, através de uma parceria, de um convênio com a Universidade Federal, garantir com que a Universidade Federal mande os profissionais daqui do Estado para se preparar através de um convênio com a UNB. Nos 2 primeiros anos nós teremos esses profissionais preparados para que no 3º ano de governo, se Deus quiser, a gente tenha sido realizado na Universidade Federal do Amapá o primeiro vestibular para a medicina. Temos que sonhar com isso. O governo do Acre começou esse processo e hoje os filhos do Acre, do estado do Acre, já estão fazendo medicina no Acre. É uma questão de sonhar, de acreditar, e eu acredito. O projeto já está pronto e em janeiro a gente começa o processo junto com a Unifap. Bom, chegamos ao fim das perguntas e vamos para as considerações finais. Vou sortear aqui quem faz a primeira. As considerações finais. Candidata Dalva Figueiredo. Eu quero aqui agradecer a sua atenção. Dizer que quando eu falo da Universidade Estadual de Medicina e faço o paralelo com a Universidade Federal, eu quero dizer que eu sou a favor. Mas eu quero mostrar a solidez da proposta, o custo da proposta e o que é emergencial, o que nós precisamos fazer para garantir um atendimento imediato, para diminuir as filas, para diminuir a angústia das pessoas por atendimento médico. Portanto, eu quero dizer a vocês que nós temos experiência, nós apresentamos propostas sérias, discutimos com todos os setores da sociedade, a implantação do orçamento participativo. Agora, uma hora é a Universidade Federal que vai implantar, a outra hora é a Faculdade Estadual. É preciso analisar a coerência das propostas. Nós queremos, sim, governar o Amapá com o desenvolvimento econômico sustentável, com o apoio do Milhome, do Euri, com o apoio do PSB, que sempre esteve conosco, que participamos juntos, que trabalhamos juntos, mesmo quando a Assembleia tentava nos impedir. Por isso, eu quero dizer aos eleitores de Cláudio Pinho que quem tem afinidade com o desenvolvimento sustentável nessa terra e com a participação popular somos nós. Nós que sempre estivemos juntos, nós que não passamos 7 anos atirando pedra nesse projeto que melhorou a vida do povo do Amapá. Nós que juntos superamos barreiras e que juntos construímos um modelo de desenvolvimento que respeita a floresta, que respeita as comunidades indígenas, as comunidades negras e que, acima de tudo, soubemos respeitar o estado do Amapá. Soubemos conviver com a nossa população. Por isso eu quero o seu voto, para fazer parceria com Lula, para construir casa popular, para construir posto de saúde, creche e, acima de tudo, para garantir que você possa discutir o orçamento participativo, que você possa partilhar o governo. Partilhar o governo significa que nós vamos governar juntos, que nós vamos tomar as decisões juntos e que, acima de tudo, tem o compromisso de uma professora, de uma mulher
funcionária pública que sabe o quanto é difícil não termos condições de participar, de decidir. Por isso, esse é o governo da participação popular. Esse é o governo que vai ter as portas abertas com Luiz Inácio Lula da Silva. Esse é o governo que respeita a nossa população. Esse é um governo que desde 95 estamos caminhando juntos e fazendo com que os recursos circule na mão da população. Esse é o governo que acabou de deixar o dinheiro na mão de poucos. Esse é o governo que distribuiu a riqueza e a renda e quer continuar governando o Amapá. Seu tempo. Candidato Valdez, 3 minutos para as considerações finais. Eu quero agradecer ao povo do meu estado. Você jovem, você mulher, você trabalhador, micro, pequeno empresário, enfim, todos vocês. Homens de idade, mulheres de idade, você, pessoas de idade avançada que têm muita experiência ainda para oferecer para esse estado. Servidor público do município de Macapá, do município de Santana, do estado do Amapá, da União, todos vocês, meu muito obrigado. Eu sempre senti no olhar de cada criança, no aperto de mão de cada cidadão, essa esperança viva de nós construirmos, sim, juntos o estado do Amapá, de unirmos politicamente esse estado. Eu tenho certeza que, eleito governador, eu vou contar com o apoio de 100% da bancada federal, porque tenho feito contato. Já me elegi com 50% e vamos ter o apoio dos outros 50%. Dos 3 senadores e dos 8 deputados federais, eu não tenho dúvida disso. E contar com o apoio do presidente, porque o Lula não é presidente, nem pertence mais somente ao PT, pertence a todo o povo brasileiro. Eu voto Lula e por isso nós vamos ter o apoio, nosso partido está apoiando Lula e nós vamos ter o apoio sim, até porque Lula é inteligente o suficiente e tem compromisso suficiente para saber que ele não vai ser governador só dos presidentes, só dos governadores do Partido dos Trabalhadores. Ele vai ser governador, presidente de todo o povo brasileiro. Então quero agradecer aos nossos aliados, aqueles que por gesto de confiança estão acreditando na gente neste segundo turno. Agradecer a você que me deu a vitória no primeiro turno. E agradecer os eleitores de Fátima e Cláudio Pinho que estão, por uma relação de confiança, acreditando nesse projeto junto com a gente. Nós queremos ser governador do Amapá porque nos preparamos mais de 10 anos para governar o estado. Conheço cada realidade desse estado, do campo e da cidade. E quero ter essa oportunidade de você que está indeciso, de ser o seu governador. Pense bem nesses últimos dias de campanha. Quero ser o seu governador para poder fazer realmente um estado com desenvolvimento e justiça social. Agradeço a minha família, minha esposa Marília, meus filhos Tom, Vânia, João Pedro e Luna, pelo apoio que tem me dado durante toda esta caminhada. E agradeço a Deus pela sabedoria, pela humildade e pela saúde que tem me dado, para me conduzir esse projeto com responsabilidade em defesa dos interesses do povo do Amapá. Você, cidadã e cidadão humilde do meu estado, fique certo de que todas os nossos gestos no início do governo vai ser voltado para incluir você. Vamos aumentar o programa Bolsa Família Cidadã, vamos construir creche, vamos trazer o projeto de primeiro emprego para a juventude, vamos apoiar com a política verdadeira a questão dos idosos e assim por diante. Então, muito obrigado pela atenção de vocês, agradeço à Rede Amazônica e até a vitória, se Deus quiser. Em nome da Rede Amazônica, eu quero agradecer a presença de ambos, agradecer você que passou a noite conosco, ouvindo propostas de ambos os candidatos, e lembrar que amanhã, logo após a novela Esperança, tem o debate com os candidatos à presidência da República. Uma boa noite ao senhor, uma boa noite à senhora e uma boa noite a você.